Olá, sejam bem-vindos à unidade 2 da disciplina Atividade Curricular de Extensão 3. Na unidade 2, nós vamos tratar sobre a organização e sistematização da extensão universitária. Eu sou a professora Odaleia Costa e estarei com vocês nesse vídeo. Bem, segundo o documento do Fórum de Pró-Reitores das Universidades Brasileiras, as ações de extensão elas se classificam em programa, projeto, curso, evento e prestação de serviço. Na ACE 3, nós vamos tratar da prestação de serviço. E o que seria então uma prestação de serviço? Prestação de serviço é a realização de um trabalho oferecido pela instituição de educação superior ou contratado por terceiros, comunidade, empresa, órgão público. A apresentação de serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade, processo, produto e não resulta na posse de um bem. Observação: quando a prestação de serviço é oferecida como curso ou projeto de extensão, deve ser registrada como tal, curso ou projeto. Bem, o que seria intangibilidade? É a característica ou particularidade do que é intangível, a qualidade daquilo que não se consegue tocar. Então, o serviço, né, não é um bem. Por exemplo, o computador é um bem. Uma chamada de vídeo que eu realizo pelo computador é um serviço. Eu não consigo tocar nessa chamada de vídeo. A inseparabilidade é a característica daquilo que não pode ser separado. É a particularidade do que é inseparável ou indissociabilidade. Sempre que a gente ouve falar nos princípios da universidade, a gente ouve falar em indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, aqui a gente está trabalhando da extensão, prestação de serviços e obedece esses princípios da intangibilidade e da inseparabilidade. As prestações de serviços são classificadas e definidas conforme apresentado no quadro 8 deste Fórum de Pró-Reitores, que nós temos ao final desses slides a referência. Segundo o quadro 8, a classificação e tipo de prestação de serviços e definições. Primeiramente, nós temos o atendimento ao público em espaços de cultura, ciência e tecnologia, que é o mais se adequa aqui à nossa realidade de um curso de licenciatura na área de ciências biológicas. Espaços e museus culturais. Atendimento a visitantes em museus e centros de memórias das IES, que é Instituições de Ensino Superior. Atendimento ao público em espaços culturais das IES. Então, as instituições de ensino superior, eles elaboram conhecimento sistematizado e os museus, eles são espaços de divulgação científica, de divulgação daquele conhecimento numa linguagem mais acessível para a comunidade. E aqui eu coloquei alguns exemplos, como o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, que vocês podem acessar, por exemplo, pelo Instagram, está aqui o link, ou o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que é o MAC-USP, ou o Museu do Ipiranga, da Universidade de São Paulo. Eu coloquei esses 3 da Universidade de São Paulo porque é uma universidade da qual eu sou egressa, onde eu fiz o doutorado, né? E é uma universidade de referência no Brasil, mas existem muitos outros, tá? Então, o Museu do Ipiranga, da Universidade de São Paulo, inclusive vocês podem fazer um tour virtual pelo site do museu, tá? Então, aqui eu coloquei o link tanto do site do museu quanto do Instagram. Também eu estou apresentando aqui para vocês um link que fala sobre 30 museus virtuais que você pode visitar sem sair de casa, né? Então, nós estamos aqui no estado do Maranhão, nos municípios de Caxias, município de Viana, município de
Barra do Corda, município de Paraibano, e às vezes nós estamos muito distante fisicamente desses espaços, desses museus de ciência, mas é possível visitar uma parte deles virtualmente, né? Então, acessando esse link, vocês vão ter acesso aí a 30 museus virtuais que podem visitar sem sair de casa. Nesse link anterior, né, existem alguns museus tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Os do Brasil, que podem ser visitados virtualmente, é a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP, o Museu da Casa de Portinari, o Instituto Inhotim, Minas Gerais, que é o maior museu a céu aberto do mundo, o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e o Museu Virtual de Brasília, no Distrito Federal. O que mais que pode ser classificado como prestação de serviços? Atendimento ao público em espaços de cultura, ciência e tecnologia, por exemplo, espaços e museus de ciência e tecnologia. Atendimento ao público em espaço de ciência e tecnologia da instituição de ensino superior, como observatório astronômico, estação ecológica, planetário, jardim botânico, setores e laboratórios. E aqui eu coloquei alguns exemplos, como o planetário da UFP, da Universidade Federal do Piauí, que vocês podem acessar pelo Instagram também, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Espaço do Conhecimento da UFMG, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, fica localizado em Belo Horizonte, mas vocês podem também conhecer o Instagram desse Espaço do Conhecimento, o Espaço de Divulgação Científica da Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui eu apresento, né, nesse link que vocês poderão visitar, 22 observatórios e planetários para visitar ao redor do Brasil. Né? Então, tem diferentes estados do Brasil e aqui se encontra o link desses planetários. Um outro link que eu estou apresentando para vocês são de jardins botânicos, dos 10 jardins mais famosos do Brasil. Outro tipo de prestação de serviço pode ser o atendimento ao público em espaços de cultura, ciência e tecnologia, como cineclubes, atendimento ao público em cineclubes das instituições de ensino superior. E aqui tem um link sobre o cineclube da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Além de outros espaços de outros atendimentos não incluídos nos itens anteriores. Né? Então, para a nossa realidade, para a nossa formação aqui na área de ciências biológicas, essas são as prestações de serviços que mais se adequam à nossa realidade. No entanto, o Fórum de Pró-Reitores apresenta outras possibilidades que eu vou falar para vocês mais rapidamente. Como serviço eventual de consultoria, análise e emissão de pareceres envolvendo o pessoal do quadro acerca de situações ou temas específicos. Assessoria, assistência ou auxílio técnico em um assunto específico envolvendo o pessoal do quadro, graças a conhecimentos especializados. Curadoria, organização e manutenção de acervos e mostras de arte e cultura envolvendo o pessoal do quadro. E outros, inclui-se nessa categoria pesquisa encomendada, restauração de bens móveis e imóveis e outras prestações de serviços eventuais. Então, a consultoria, assessoria, a curadoria se dá mais na área de jurídica, na área de artes, né? Outro tipo de prestação de serviços está relacionada com a atividade de propriedade intelectual, como depósito de patentes e modelos de utilidades, para depósito e registro de patentes, registro de marcas e softwares, contratos de transferência de tecnologia, contrato de transferência de direitos sobre tecnologia e registro de direitos autorais. No Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, a gente conta na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação com um setor específico para registro de patentes, para registro de softwares, que é a área da propriedade intelectual. Então, se alguém precisar fazer algum registro, nós temos um setor específico na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação que faz isso, tá?
Outro tipo de prestação de serviço diz respeito a exames e laudos técnicos, né? Exames, perícias e laudos realizados pelas diversas áreas da instituição da educação superior, que oferece serviço permanente envolvendo o pessoal do quadro. Isso inclui, por exemplo, análise de solos, exames agronômicos e botânicos, análise farmacológica, qualidade de produtos, laudos médicos, psicológicos, antropológicos, perícia ambiental, dentre outras. Então, de repente, né, pode ser desenvolvida uma ação social envolvendo agrônomos, médicos, psicólogos, que possam estar emitindo laudos técnicos para uma determinada população que esteja necessitando, conforme o caso. Também uma outra possibilidade de prestação de serviços diz respeito ao atendimento jurídico judicial, como, por exemplo, aqui o atendimento a pessoas em orientação ou encaminhamento de questões jurídicas e judiciais. Isso acontece muito, por exemplo, na prestação de serviços para trabalhadores e trabalhadoras rurais que necessitam se aposentar, ou no caso de pessoas que precisam do BPC, o benefício de prestação continuada, pessoas que têm o transtorno do espectro autista, que precisam de orientação jurídica para dar entrada no benefício de prestação continuada, e outros serviços que a população necessita. Ainda como prestação de serviço, nós temos o atendimento na área de saúde humana, né, com consultas ambulatoriais ou domiciliares programadas, prestada por profissional da área da saúde, né, mais a questão dos médicos, dos enfermeiros, consulta de emergência e de urgência, no caso, quando se caracteriza como situação de pronto atendimento, de urgências e emergências, nos hospitais universitários, por exemplo, ou internações para pacientes internados, cirurgias, intervenções cirúrgicas hospitalares e ambulatoriais, exames de patologia clínica e anatomopatologia, exames secundários como radiologia, ultrassonografia e outros exames por imagem, provas funcionais, endoscopia, etc. E outros atendimentos que não estão incluídos nos itens anteriores. Então, é muito comum também a prestação de serviço na área médica, né? E aí a gente observa isso acontecendo tanto nos hospitais quanto em ações sociais nas comunidades, em especial nas comunidades mais carentes. Por fim, a gente tem uma prestação de serviços na área de saúde animal, né? Nos atendimentos ambulatoriais, atendimento ambulatorial a animais, assistência veterinária a animais internados, intervenções cirúrgicas em animais hospitalares e ambulatoriais, e exames de patologia clínica e anatomopatologia, radiologia, ultrassonografia e outros exames por imagem, provas funcionais, endoscopia e etc. Né? Então, hoje a gente tem, né, essas ações sociais também voltadas para os PETs. A referência, conforme falei para vocês, é do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, um documento de 2007, cujo título é Extensão Universitária, Organização e Sistematização. Foi um prazer estar com vocês, e aqui a gente deixa a nossa frase de reflexão para concluirmos essa unidade. Que assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos, Mateus 20, 28. Né? Então, essa unidade, nós optamos por falar de prestação de serviços, que é o foco principal dessa disciplina, atividade curricular de extensão 3. Então, servir, né, deveria ser uma missão de cada pessoa, de cada ser humano. Obrigada e até a próxima.